Boa noite, queridos irmãos. Estamos no 6º capítulo da exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, a alegria do amor. Iniciemos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a luz do Espírito Santo rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Algumas perspectivas pastorais. O 6º capítulo da Amoris Laetitia. No 6º capítulo, parágrafo 199, o Papa fala das necessidades de desenvolver novos caminhos pastorais, em resposta ao Sínodo de 2014, que orienta para a edificação das famílias sólidas e fecundas de acordo com o plano de Deus. Convoca, igualmente, as diferentes comunidades a elaborarem propostas mais práticas e eficazes que tenham em conta tanto a doutrina da Igreja como as necessidades e desafios locais. Se por um lado se trata de anunciar o Evangelho da família, por outro lado, a Amoris Laetitia chama as famílias cristãs a serem os principais sujeitos da pastoral familiar. Elas são testemunho privilegiado porque têm a graça do sacramento nupcial. Cabe anunciar em nossos dias o Evangelho da família. Sendo igreja doméstica, as famílias cristãs são os principais sujeitos da pastoral familiar. Pela graça do sacramento nupcial, elas são o testemunho privilegiado. O importante é lançar as sementes e deixar que Deus opere. É importante sublinhar que as famílias são sujeito e não apenas objeto de evangelização. A Igreja quer acompanhar as famílias. A Igreja quer chegar às famílias com o desejo de acompanhar todas a cada uma delas, a fim que descubram a saída melhor para superar as dificuldades que encontram no seu caminho. Não se quer apresentar um anúncio só teórico, mas estar atentos aos problemas reais das pessoas. Mais do que normativas, quer-se apresentar valores. O Sínodo de 2014 sentiu a necessidade de apostar-se de olhos abertos frente aos condicionamentos culturais, sociais, políticos e econômicos. Existem famílias em dificuldades, já que a lógica do mercado é que comanda hoje e que pode gerar discriminação, pobreza, exclusão e violência, sendo difícil uma vida familiar autêntica. A paróquia como uma família de famílias. O Papa Francisco aponta a paróquia como uma família de famílias. É ela que deve oferecer a principal contribuição para a pastoral familiar. Desde a devida formação aos presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, catequistas e demais agentes pastorais das paróquias para que haja uma pastoral especificamente voltada para as famílias. Com agentes capacitados para tratar dos complexos problemas atuais, a formação se limite à doutrina, mas seja interdisciplinar, e dê uma formação sólida aos seminaristas, fortificando-os numa sadia autoestima, nunca perdendo contato com a realidade concreta das famílias. Do Sínodo da Família veio também a indicação da necessidade de formar agentes leigos de pastoral familiar, com a ajuda de psicopedagogos, médicos da família, médicos de comunidade, assistentes sociais, advogados de menores,
e famílias, predispondo-os para receber as contribuições da psicologia, sociologia, sexologia e até aconselhamento, conforme nos fala a Amores Letícia. Isso se realize de maneira integrada com a direção espiritual, que inclui os recursos espirituais inestimáveis da Igreja e da reconciliação sacramental. É necessário melhorar a formação dos seminaristas e envolver mais a família na formação para o ministério. O empenho da Igreja, empenho da comunidade. Ajudar os jovens a descobrir o valor e a riqueza do matrimônio é um empenho da Igreja, levando-os a captar o fascínio de uma união plena que leva e aperfeiçoa a dimensão social da vida. Confere à sexualidade o seu sentido maior e, ao mesmo tempo, que promove o bem dos filhos e lhes proporciona o melhor contexto para o seu amadurecimento e educação, conforme fala o Amores Letícia no parágrafo 205. Importante salientar que a preparação dos noivos para o matrimônio é o empenho de toda a comunidade cristã, que começa já na iniciação cristã, pois há uma ligação com os demais sacramentos. O testemunho das próprias famílias é sempre bem-vindo neste momento. Saibam que as comunidades cristãs são os que mais se beneficiam com isso, cabendo cada igreja local organizar a preparação da catequese para o matrimônio. Queridos, neste ponto devemos levar em consideração que a forma de preparar e realizar a catequese deve levar em consideração que os conteúdos previstos devem buscar mais pela qualidade que pela quantidade. Hoje, apresentamos a catequese de noivos na nossa paróquia com um conteúdo atualizado, que leva os noivos a um momento muito importante de partilha com o casal catequista. E é bom lembrar também que sejam comunicados de forma atraente e cordial, pois se trata de um anúncio do querigma, podendo haver momentos de preparação remota, sem deixar de se valorizar os encontros personalizados e presenciais. Em nossa paróquia, hoje, realizamos os nossos encontros de catequese para o matrimônio de forma remota devido à pandemia. A preparação dos noivos não pode esconder os pontos fracos, os riscos e possíveis conflitos. Para além do deslumbramento inicial dos noivos, trabalhe-se também possíveis pontos fracos, riscos de incompatibilidade, que a escolha do matrimônio não se realize por mera atração ou desejos, mas por um amor amadurecido, capaz de aprofundar outras motivações que confiram a esse pacto reais possibilidades de estabilidade. Assim nos fala a Amores Letícia no seu parágrafo 209, que os noivos conheçam eventuais pontos fracos, observem os riscos, encarem situações de conflito, percebam sinais de perigo. A preparação dos noivos deve fazer perceber as situações de perigo que possam ocorrer antes mesmo do matrimônio, para que possam os noivos enfrentar as situações com bom êxito. Devemos promovê-los como seres humanos e desenvolver o melhor de suas personalidades. Isso é um auxílio que a preparação dos noivos deve oferecer. Noivos incentivados. Os noivos sejam incentivados a crescer num vínculo, aprofundar o amor, conhecer os recursos espirituais que a Igreja oferece. Com percursos práticos, conselhos bem encarnados, estratégias tomadas da experiência, orientações psicológicas. Assim nos fala no parágrafo 200 do Amores Letícia, sem esquecer de lhe propor a reconciliação sacramental. Nesta preparação, o matrimônio não é o fim do caminho,
mas o abraça de uma vocação a ser vivida sempre, realimentada de maneira firme e realista, sendo a celebração do sacramento do matrimônio um passo amadurecido, bem preparado, confirmado o amor mútuo, fortalecido e santificado pela graça, nos aconselha o Papa. Viva-se com profundidade a celebração litúrgica, onde cada gesto é linguagem que manifesta a fé, tendo o consentimento, um peso teológico e espiritual, que ilumina o significado de todos os gestos sucessivos, unindo liberdade e fidelidade num compromisso para a vida inteira. Importante lembrarmos, neste ponto, que muitos se preocupam com temas musicais, fotos, filmagens e decorações, esquecendo muitas vezes do essencial, que é a celebração litúrgica. Enfim, casados, a tarefa de construir juntos. O matrimônio não é algo que está pronto com a celebração realizada. Os esposos são protagonistas de um projeto, de uma história que vai se tecendo dia após dia com a graça de Deus, abertos para o futuro. Trata-se de um caminho a construir juntos, com paciência, compreensão, tolerância e generosidade, dando passos novos, vivendo bem o presente, sem ficar estagnados, perfazendo-se num caminho de crescimento, sempre com esperança. O diálogo se torna indispensável e permite tecer acordos dentro de casa, negociar escolhas, projetar objetivos, preparar os meios para alcançá-los. Isso faz parte do exercício do amor recíproco, da mútua escuta. Daí a necessidade de um acompanhamento pastoral que continue depois da celebração do sacramento. Cada cônjuge faz o outro crescer. Um vai plasmando o outro. Cabe lembrar sempre que o matrimônio é um caminho de amadurecimento, onde cada um dos cônjuges é um instrumento de Deus que faz o outro crescer. Isso nos fala no parágrafo 221 dos Amores Letícia. É possível a mudança, o crescimento, o desenvolvimento das potencialidades boas de que cada um traz dentro de si. Cada matrimônio é uma história de salvação. Um vai plasmando o outro, ou seja, ambos vão sendo mutuamente lapidados, contando sempre com a presença de Deus. Comunicam vida um ao outro e, como fruto desta união, comunicam esta vida aos filhos. O planejamento familiar. Os filhos são um dom maravilhoso de Deus, uma alegria para os pais e para a igreja. Deve-se encorajar os esposos para uma atitude fundamental de acolhimento do grande dom dos filhos. A igreja reconhece que o planejamento familiar faz parte de um diálogo consensual entre os esposos que, disponíveis a procriar em sã consciência, decide os filhos que virão e o espaçamento dos nascimentos. A Igreja promove para isso os métodos baseados nos ritmos naturais da fecundidade, conforme nos fala a Humanae Vitae no parágrafo 11. Esses métodos respeitam o corpo dos esposos, estimulam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Espiritualidade familiar. É preciso sublinhar a importância da espiritualidade familiar, de oração, de participação na Eucaristia Dominical e animar os cônjuges a reunir-se regularmente para promoverem o crescimento da vida espiritual e a solidariedade nas exigências concretas da vida. Liturgias práticas devocionais é a Eucaristia celebrada para as famílias, sobretudo no aniversário de matrimônio. Foram citadas como vitais para favorecer a evangelização através da família. O amor precisa de tempo. O amor precisa de tempo, tempo para dialogar,
tempo disponível e gratuito para abraçar-se sem pressa, tempo para partilhar projetos, escutar-se, olhar-se nos olhos, tempo para apreciar-se, fortalecer a relação. É preciso um tempo com qualidade, em meio ao ritmo frenético da sociedade. É indispensável programar momentos para estar juntos, ter recreação em casa, comemorar datas significativas, ter espaço de espiritualidade partilhada, criar hábitos salutares de convívio com gestos mútuos de acolhida e expressão de carinho. Apoiar, animar e reavivar as famílias. As paróquias, os movimentos, as escolas e outras instituições da Igreja podem desenvolver várias mediações para apoiar e reavivar as famílias. Aproveite-se momentos como o batismo de um filho, a primeira comunhão, bênção das casas, funerais ou cerimônias de casamento de um parente ou amigo para reaproximar as famílias à Igreja no sentido de apresentar-lhes o ideal do matrimônio cristão e aproximá-los dos espaços de acompanhamento. Os pastores devem animar as famílias a crescerem na fé. Para isso, é bom incentivar a confissão frequente, a direção espiritual, a participação em retiros, mas há que convidar também a criar espaços semanais de oração familiar, porque a família que reza unida permanece unida. Ao mesmo tempo, convém incentivar cada um dos cônjuges a reservar momentos de oração a sós diante de Deus. Quando as crises chegam. Quando as crises acontecem, é hora de amadurecer e não de se entregar à decadência da relação. Superar os obstáculos faz parte da vida matrimonial. É como uma tarefa dos cônjuges que aprendem a ser felizes de uma maneira nova. Não é a melhor atitude negar os problemas, escondê-los, relativizar a sua importância, apostar apenas que o tempo passe. Em vez de se afastarem um do outro, os cônjuges devem marcar presença mútua. Nesses momentos, é necessário criar espaços para comunicar de coração a coração. Assim nos fala Amores Letícia no parágrafo 234. As crises, segundo o Papa. Há crises comuns que costumam verificar-se em todos os matrimônios, como a crise inicial de quando é preciso aprender a conciliar as diferenças e a desligar-se dos pais, ou a crise da chegada do filho com os seus novos desafios emotivos, a crise de educar uma criança que altera os hábitos do casal, a crise da adolescência do filho que exige muitas energias, desestabiliza os pais e às vezes contrapõe-nos entre si. A crise do ninho vazio, que obriga o casal a fixar de novo o olhar um no outro. A crise causada pela velhice dos pais dos cônjuges, que requer mais presença, solicitude e decisões difíceis. São situações exigentes que provocam temores, sentimentos de culpa, depressões ou cansaços que podem afetar gravemente a união. Crises que precisam de perdão. A estas crises pode se juntar outras, como as relacionadas com dificuldades econômicas, laborais, afetivas, sociais e espirituais. Circunstâncias inesperadas podem acontecer e alterar a vida da família. Nunca se esqueça que várias situações exigem um caminho de perdão e reconciliação. Saber perdoar é sentir-se perdoado. É uma experiência fundamental na vida da família. Diante das fragilidades humanas, procure-se não colocar um peso excessivo no emotivo, no orgulho ferido ou nos ciúmes.
haja a maturidade necessária para retomar o caminho, buscar as chances de reconstrução dos vínculos, sabendo dar o tempo necessário para isso. Cada crise é como um novo, que torna possível o amor renascer, reforçado, transfigurado, amadurecido e iluminado. Velhas feridas que doem na fase adulta. Velhas feridas, por vezes trazidas da própria infância, podem reaparecer na fase adulta. Outras vezes, o amadurecimento que deveria ter acontecido na adolescência acontece tardiamente. Porém, podem igualmente aparecer outras manifestações tardias, como o amor egocêntrico próprio da criança, girando em volta do seu próprio eu, ou mesmo o amor fixado na fase da adolescência, este cheio de críticas, culpando sempre os outros e cheios de fantasia. Isto exige que se reconheça a necessidade de ser curado, que se peça com insistência a graça de perdoar e perdoar-se, que se aceite ajuda, se procure motivações positivas e se tente sempre de novo. Acompanhar depois das rupturas e dos divórcios. Nos casos em que a separação é inevitável e até moralmente necessária, um discernimento particular se fará necessário para acompanhar pastoralmente os separados, os divorciados, os abandonados. Haja uma acolhida e escuta atenta todos os que sofrerem injustamente a separação, o divórcio ou o abandono, ou então foram obrigados pelos maus tratos do cônjuge a romper a convivência. Faz necessário uma pastoral de reconciliação e da mediação, com centros de escutas especializada nas dioceses. As pessoas divorciadas que não voltaram a casar, que são muitas vezes testemunhas de fidelidade matrimonial, devem ser encorajadas a encontrar na Eucaristia o alimento que os sustente no seu estado. Lembre-se aqui dos pobres que, ao perder o ambiente protetor da família, podem ficar duplamente expostos ao abandono e risco de sua integridade. As pessoas divorciadas que vivem numa nova união, é importante fazer-lhes sentir-lhes que fazem parte da igreja, que não estão excomungadas, nem são tratadas como tais, porque sempre integram a comunhão eclesial. Faça-se um atento discernimento, evite-se toda forma de discriminação, promovendo a sua participação na vida da comunidade. Ante essas situações, tenha-se sempre presente a indissolubilidade do matrimônio, sem deixar de expressar a caridade no cuidado dedicado às pessoas. O Sínodo dos Bispos, que se ocupou da família, realizado em 2014, sublinhou a necessidade de se tornar mais acessíveis, ágeis e possivelmente gratuitos de todos os procedimentos para o reconhecimento dos casos de nulidade. Há uma preocupação aqui com a lentidão dos processos na atual estrutura dos tribunais eclesiásticos, aventando a possibilidade de uma simplificação no andamento dos mesmos com a atuação mais direta do próprio bispo, pastor e chefe na sua igreja, e por isso mesmo, juiz no meio dos fiéis a ele confiados. Nos casos de separação, uma atenção especial deve ser dedicada aos filhos, vítimas inocentes da situação. É sempre oneroso arruinar a imagem do pai ou da mãe junto aos filhos, que não raras vezes sofrem em silêncio. As comunidades cristãs não devem deixar sozinhos os pais divorciados que vivem numa nova união. Pelo contrário, devem integrá-los e acompanhá-los na sua função educativa.
ajudar a curar as feridas dos pais e sustentá-los espiritualmente, é bom também para os filhos que precisam do rosto familiar da igreja que os ampare nessa experiência traumática. Algumas situações complexas. Nos matrimônios mistos entre católicos e outros batizados, requer-se uma colaboração cordial entre o ministro católico e o não católico, fornecendo o espírito ecumênico. Com relação à comunhão eucarística, a regra geral é de admitir somente a parte católica, seguindo as normas gerais em vigor na matéria. Em caso de admissão à Eucaristia, ela será apenas em caráter excepcional, observando-se as disposições indicadas. Existem também os casos com disparidade de culto. Estes constituem um lugar privilegiado no diálogo interreligioso, já que uma parte é cristã e a outra não. Busque-se tornar possível a educação dos filhos na fé cristã, o que, dependendo das circunstâncias, nem sempre é possível, sobretudo em países onde há liberdade de religião. Nesta e em outras situações, haja sempre um discernimento pastoral que busque o bem espiritual das pessoas envolvidas. Existe também famílias que vivem a experiência de ter no seio pessoas com tendência homossexual. A Igreja lembra que cada pessoa, independente da própria orientação sexual, deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando evitar qualquer sinal de discriminação injusta, e particularmente toda forma de agressão e violência. Lembra-se que as uniões entre pessoas homossexuais não se constituem num sacramento, não havendo previsão de serem análogas ao matrimônio assim celebrado. No caso das famílias monoparentais, preste atenção aos noivos que estão na sua raiz. Seja qual for a causa, o progenitor que vive com a criança deve encontrar apoio e conforto nas outras famílias que formam a comunidade cristã, bem como nos organismos pastorais paroquiais. Preste-se atenção especial às situações de pobreza, desemprego, falta de moradia e etc. Nos casos de morte de um membro da família, cabe acompanhar tais situações e oferecer a luz da fé sem jamais abandonar uma família atribulada. Sejamos misericordiosos e pastoralmente presentes neste momento em que as pessoas estão abertas a uma eventual ação evangelizadora. O próprio Jesus se comoveu e chorou no velório de um amigo. Lembra-nos o Papa Francisco, no parágrafo 255, que acrescenta: o ressuscitado nunca nos abandonará. Diz a Bíblia, rezar sempre pelos mortos, já que de modo nenhum se interrompem a união dos que ainda caminham sobre a terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo. Ao aceitar a morte, nos preparamos a ela, crescendo no caminho do amor para com aqueles que caminham conosco, até o dia que não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Então, queridos, queremos concluir ressaltando como muito oportuna as palavras do Papa Francisco, quando ele pede uma pastoral inteligente e encoraja para as famílias, solicitando que realcemos o plano luminoso de Deus sobre a família. Ajudemos os cônjuges a vivê-lo com alegria em sua vida, acompanhando-os em suas muitas dificuldades. E para encerrar, apresentamos o quadro intitulado O Retorno do Filho Pródigo, de Rembrandt, onde nos é apresentado toda a misericórdia do Pai para com o Filho. A palavra que nos é apresentada é misericórdia. Queria colocar agora, meus
queridos irmãos, é uma frase que eu escutei, que eu achei muito importante, né, e valiosa para a nossa vida. Se a gente tiver que olhar alguém de cima para baixo, que seja com um olhar de misericórdia, que seja para acolher, para esticar, estender a mão. Então vamos encerrar esse nosso encontro com a oração da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção.